Aqui são os 3 lugares do mundo em que eu já morei. Eu já realmente morei em Recife, no Oriente Médio, e agora eu moro na Califórnia. Apesar de só ter morado em 3 lugares, eu já visitei bastantes outros lugares no mundo. E eu já conheci pessoas de mais outros tantos lugares do mundo que me deram um pouco de perspectiva sobre como é a vida nos outros lugares de onde elas são. E uma coisa que eu percebi, eu pessoalmente, sendo daqui de Pernambuco, uma coisa que eu percebi, estando lá fora, visitando lugares e conhecendo pessoas, é que Pernambuco é bastante isolado. Quando eu cheguei em Bahrein, aquela ilha bem pequenininha tinha uma conexão tão grande com outros países que realmente me impressionou. E quando eu fui para Dubai, quando viajei pela Europa e quando conheci outros países no Oriente Médio, constatei a mesma coisa, que esses lugares têm uma conexão maior com o resto do mundo do que a gente tem. E, de novo, conversando com pessoas de lugares mais longe, como Austrália, Nova Zelândia, China, Japão, esses lugares também tinham uma conexão com o resto do mundo que eu sentia que Pernambuco não tinha. Então, fui dar uma olhada no mapa. Fui estudar um pouquinho a nossa região, a nossa localização, para ver se tinha alguma coisa a ver com esse isolamento que eu sentia. Isso aqui é Recife. Isso aqui é a terra, com Recife centralizada ao meio. Se você colocar Recife no centro do mapa, é isso que a gente vai ver. E é uma situação muito especial, como eu vou mostrar para vocês. Primeiro de tudo, a gente está aqui, né? Você vê o tamanho do Brasil aí ao redor da gente. Tem 2 coisas sobre o Brasil que fazem o Brasil ser um pouco isolado culturalmente. Primeiro, língua. Não tem ninguém ao redor da gente que fala a mesma língua. Enquanto os países que falam espanhol se interconectam um pouco mais que a gente não, porque a gente fala português. E realmente, quantas pessoas vocês conhecem que realmente falam espanhol fluente e podem conversar com pessoas de outros países? E a outra coisa é que o Brasil é autossuficiente em termos de cultura. Ele é grande o suficiente para produzir sua própria cultura e consumir sua própria cultura. E é isso que acontece. Recife, que está aqui nesse cantinho, tem tanto Brasil ao redor dele e tanto oceano ao redor do outro lado, que faz a gente ser o lugar mais isolado culturalmente do Brasil, que já é um lugar que é bastante isolado culturalmente. Esse círculo que eu coloquei aqui é o que eu chamo do círculo de isolamento cultural do Recife. Isso é o quanto a gente tem que viajar, quanto a gente tem que se mover para chegar num país diferente. Isso é para chegar na Guiana Francesa, que do respeito não há força cultural que a gente conheça e que possa influenciar a gente. E o que eu vou mostrar para vocês agora é que eu não consigo achar em outro lugar do globo um círculo de isolamento cultural tão grande quanto esse. Um círculo como esse só seria possível num país de dimensões continentais, como o Brasil. Esse aqui é o mesmo círculo dentro dos Estados Unidos. Não dá, não cabe, não existe esse isolamento cultural lá. E você pode considerar também que os Estados Unidos têm uma característica muito mais internacional do que o Brasil, que tem muita gente de fora lá. Comparando com outros lugares, no Velho Mundo, por exemplo, nem se fala. Esse lugar todo, no Velho Mundo, Europa, Oriente Médio, esses lugares, historicamente, já eram o centro do mundo, tanta gente já passou por ali. Mesmo que esse círculo de isolamento coubesse em algum lugar, o fato de que, por fatos históricos, eles já têm muito mais entrosamento cultural com outras culturas. Pela China é gigante também. Você vê que o tamanho do isolamento de Recife é sempre gigante, não interessa onde você ponha isso. Eu achei um lugar que talvez coubesse, que era o sul da Índia, a pontinha da Índia ali. Talvez tivesse aquele, se a gente ignorar o Sri Lanka aqui, né? Talvez tivesse, mas a Índia, como eu fui, constatei, conheci muitos indianos, é tão internacionalizada, tanta gente fala inglês lá, e mesmo dentro da própria Índia, a cultura é tão diversa, porque eles falam mais de 50 línguas,
e a maioria da população já fala inglês também, que não é o nosso caso. A Oceania, não. Todo mundo juntinho ali. Talvez alguma ilha do Pacífico seja tão isolada culturalmente. Talvez tenha o isolamento geográfico. Mas o fato de ser uma ilha e pequenas ilhas, pequenos estados, por questão de sobrevivência política e econômica, eles têm relações com outras culturas de qualquer maneira. Então não interessa se a ilha está lá pequenininha, eles vão ter que ter comunicação com outros países e outras culturas para poderem sobreviver economicamente. Eu tentei achar as falhas dessa teoria, né? Ok, se a gente considerar a Sibéria lá em cima da Rússia, ok, pode ter um isolamento cultural muito grande, mas eles têm uma cultura, eles têm gente suficiente para gerar uma cultura significante. Então, eu não contei áreas isoladas que não tem muita gente, porque a nossa área tem uma densidade populacional muito grande, em comparação com áreas remotas, né? Esse isolamento cultural pode ocorrer também em ditaduras como a Coreia do Norte, mas é justamente esse o ponto, né? Eles não querem integrar com outras culturas, o que também não é nosso caso. Então, a gente vive uma situação muito especial. Aqui em Recife, nós estamos num dos lugares mais isolados culturalmente do mundo. Apesar disso, eu não quero dizer que é uma coisa ruim, porque nós temos vantagens e desvantagens. Começar pelo lado ruim, né? Quais são as desvantagens que a gente tem de estar tão isolado culturalmente? Primeiro, obviamente, o difícil acesso a outras culturas. Se a gente realmente quiser conhecer outra cultura, a gente tem que viajar. A gente não dá para ir de carro, a gente tem que pegar um avião, tem que pegar um navio e ir para outro lugar. E é difícil. É mais difícil que para outras pessoas. E tem também o que eu chamo de o efeito matuto. Quem é o matuto? O matuto é aquele cara tímido, acanhado, que só vive no seu mundo. E eu sempre senti isso um pouco dentro de mim. Eu não estou dizendo que vocês têm, mas eu sentia isso. Eu imagino que seja possível para vocês sentirem devido ao nosso lugar, devido à nossa origem. Boa notícia é que as desvantagens eu acho que acabam por aí. A lista de vantagens é bem mais interessante. Então, qual é a parte boa de ser isolado culturalmente, como a gente é? Primeiro, e o mais importante, é a nossa singularidade cultural. O fato de a gente ser isolado do jeito que a gente cria um ambiente propício ao aparecimento e a continuidade de eventos culturais, de um diferente tipo de música, um diferente tipo de arte. A singularidade cultural da gente é o que possibilita a gente ter tanta coisa no nosso carnaval, é o que possibilita a gente ter tantos ritmos diferentes, tanto tipo de arte diferente. É tudo por conta do nosso isolamento. E o isolamento também ajuda à preservação dessas facetas culturais que a gente tem. Mas, voltando para o tema dessa palestra, por que é que a gente tem uma vantagem criativa quando a gente vem de um lugar que é isolado culturalmente? Porque a gente tem um repertório único dentro das nossas cabeças. As coisas que a gente vê, as coisas que a gente sente, as coisas que a gente ouve em Pernambuco são diferentes das coisas que as pessoas veem, sentem e ouvem em outras culturas. Diferente de uma maneira muito particular por causa do nosso isolamento. E isso, como eu vou mostrar para vocês, é a chave para ser um bom criativo.